Olá, eu sou William Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal Psyche Nights. Esse vídeo é parte da coleção Os 15 Melhores Filmes e apresenta os 15 melhores filmes com contexto gay. E nessa contagem regressiva, os 15 filmes com contexto gay mais sensuais. Taekwondo, Argentina, 2016. O argentino Marco Berg, talvez um dos mais prolíficos cineastas da assim chamada temática gay, abre a nossa contagem regressiva. Sempre muito sutil, dessa vez traz um rebanho de rapazes e os reúne numa casa de campo. Quem gostou de Plano B e Hawaii pode achar Taekwondo muito gráfico, quase erótico demais. Mas a verdade é que Marco Berger continua a fazer arte, porque um bom filme continua sendo um bom filme, mesmo que repleto de cenas sensuais ou eróticas. Mário, Suíça, 2018. Dirigido por Marcel Gisler, é uma história de jogadores de futebol fazendo sexo secreto. Pronto, isso seria o suficiente para trazer esse filme para a nossa lista. Mas o mérito real está nas atuações, roteiro e direção. É um filme sério, trata de questões sérias. Mas o que não nos impede de apreciar a beleza de Altaras e Rubarre. Por trás da história de amor, há uma crítica à intolerância. E por trás de tudo, estão as cenas sensuais entre os dois jogadores. Rubio. Chega ao Brasil, O Loiro. Argentina, 2019. Novamente o Marco Berger, mas dessa vez com a sua marca registrada, atuações naturais e erotismo sutil. O que amamos em Berger, talvez mesmo sem saber, é a forma com que ele parece investigar nossas fantasias e representá-las nas cenas. Não as fantasias mais obscuras ou perversas, mas as fantasias cotidianas, com possibilidade de serem realizadas como numa ida ao supermercado ou, como no O Loiro, ao alugar o quarto da casa para um amigo. Testosterona, Argentina, 2003. Dirigido por David Morton. Está claro que a maior atração desse filme é a presença da sempre espetacular Sônia Braga e também da não menos talentosa Jennifer Coolidge. Mas o que mantém nossos sentidos grudados nesse filme é David Sutcliffe. Ele interpreta Dim, um estadunidense que, na tentativa de desvendar o mistério do desaparecimento do seu namorado, parte para a Argentina e, no caminho, cruza com alguns homens. O filme é envolto numa história em quadrinhos, dando um toque cômico à trama, diluindo um pouco o drama e nos permitindo focar nos aspectos sensuais dessa história envolta em segredos e mistérios. I lied. Was Marco supposed to kill me? Freie Fall. Chega ao Brasil como Em Queda Livre. Alemanha, 2013. Dirigido por Stefan Lackand, temos esse belo filme alemão que conta a história de dois policiais que se apaixonam, e sim, um pelo outro. Diferente de outros filmes dessa lista, você verá que Queda Livre é envolto em drama. Não se preocupe, pois as crises não diminuem a intensidade das cenas sensuais. Os consagrados atores Hanno Kofler e Max Heimelt esbanjam talento para contar essa história que, embora nada traga de novo, poucos cineastas tiveram coragem de a contar.
King Cobra, Estados Unidos, 2016, dirigido pelo respeitadíssimo Justin Kelly. Ao lado de Christian Slater, James Franco envolvido em mais um dos seus projetos que lhe confere o status de o hétero mais gay de Hollywood e vice-versa. Mandando as favas à tal cultura do cancelamento e do politicamente correto, King Cobra é um filme fascinante e corajoso. Tem quem o assista por sua qualidade técnica e atuações impecáveis. Outros assistimos porque não resistimos ver James Franco e Slater disputando as atenções e o corpo de Garrett Clayton. You are going to be a big star. Notre Paradis, Nosso Paraíso, França, 2011, escrito e dirigido por Gaël Morel. Quando o assunto é ousadia, ninguém faz melhor do que os europeus. Notre Paradis é um exemplo dessa liberdade criativa. Este é um filme sombrio e por vezes violento. Realmente é um filme para adultos. Ele está na nossa lista porque a linha que costura toda a trama dessa história lúgubre são personagens pra lá de sensuais. Comment tout ça? Total Eclipse, que chega no Brasil com o breguérrimo nome de O Eclipse de uma Paixão. França e Bélgica, 1995, dirigido pela polonesa Agnieszka Holland. Leonardo DiCaprio e David Thewlis já eram atores estabelecidos na indústria quando traçaram seus talentos e suas pernas nesse filme que é a biografia dos poetas Arthur Rimbaud e o seu mentor Paul Verlaine. Veja bem, talvez ele não seja tão sensual quanto os filmes anteriores nessa lista. Devido à sua qualidade técnica e beleza, não poderia ficar em posição inferior. Não há muita exposição nem cenas de sexo tórridas, mas com uma cinematografia exuberante, atuações impecáveis e um roteiro fabuloso, quem é que precisa mais do que DiCaprio e Thewlis trocando tapas de amor? There's no love in the world, and I'm in hell. I want the sun. O Fantasma, Portugal, 2000. Escrito e dirigido por João Pedro Rodrigues. E por falar em histórias sombrias e lúgubres, o fantasma certamente vai permear o seu sono. Repleto de fetiches e símbolos psicanalíticos, o filme, que passou despercebido por muitos, traz o ator Ricardo Menezes exibindo o seu talento e outras coisas mais. O filme é ousado, bastante obscuro, como são obscuros nossos desejos mais secretos. Head On, no Brasil, De Cabeça, Austrália, 1998. Dirigido por Anna Kokinos. O mérito principal desse filme é, sem dúvida, a entrega total do ator Alex Dimitrades. Não há talento de uma equipe técnica que possa fazer um filme desse ser tão interessante, não fosse pelo talento de Dimitrades interpretando o protagonista, Ari, de família imigrante grega na Austrália. O filme meio que coloca a plateia numa posição de voyeurismo. Seguimos Ari em reuniões com os amigos, festas familiares, em pegações no beco e fazendo sexo nos fundos de um restaurante. Só citando alguns exemplos. Mas é um filme sobre escolhas e a definição do eu e a importância da sexualidade nesse processo. Weekend. Chega ao Brasil sem título. Inglaterra, 2011. Dirigido por Andrew Haigh.
Weekend já apareceu em nossa lista de filmes mais românticos e retorna à nossa lista de filmes mais sensuais. Você já deve conhecer o talento de Tom Cullen em Black Mirror, mas talvez nunca o tenha visto de forma tão íntima e pessoal como aqui ele está ao interpretar Russell, que, ao lado de Chris New, protagonizam cenas muito bonitas e sensuais. O filme é repleto de reflexões e aborda temas como a chamada comunidade gay e conceitos de liberdade de expressão. Ele tem reflexão, ele tem sedução, mas o que faz este filme imperdível é a sua originalidade e a sua qualidade artística. You look like you want to kiss me. I do. Go on then. Praia do Futuro, Brasil 2014. Dirigido por Karim Aynoz. Temos que admitir que o Brasil não contribui muito para a sétima arte se comparado com países com o mesmo padrão. Mas, quando contribui, acerta em cheio. Wagner Moura e Clemens Schick são colocados em dois cenários contrastantes, uma praia tropical e o inverno alemão, mostrando que levamos conosco nossos problemas e tormentos para onde quer que formos, mas levamos também nossos afetos, nossas paixões e desejos. É um filme espetacular com roteiro e direção espetaculares. E, sim, as cenas quentes entre Wagner Moura e Clemens nos mantêm ainda mais interessados pela história. Just for one day. What you say? God's Own Country chega ao Brasil com o esquisito nome O Reino de Deus. Inglaterra 2017, escrito e dirigido por Francis Lee. Esse é outro filme que já havia aparecido na nossa lista dos 15 mais românticos. Um filme pode ser romântico e ainda ser sensual. Usando os cenários de Yorkshire, interior da Inglaterra, Francis Lee nos conta a história de dois jovens muito diferentes, mas com uma coisa em comum. São solitários em busca de um lugar nesse mundo onde possam pertencer. E como toda história de ser humano em busca de amor e aceitação, há muita sedução e erotismo. A cinematografia é estupenda e o elenco de primeira. É um filme imperdível. Enaim Perrot Kekuta, Israel 2019. Quero abrir um parênteses para comentar com que pesaroso título esse filme chegou ao Brasil. Provavelmente decisão tomada por um puritano religioso que transformou o título original, que significa Os Olhos Deles Se Abrem, para Pecado da Carne. Isso não é uma tradução, isso não é nem sequer uma versão, não é nem mesmo um título para esse filme especificamente. Isso é uma tentativa de boicote. Ou talvez não, talvez eu esteja errado dando muito crédito a eles. Talvez os responsáveis pela tradução do título e distribuição do filme no Brasil sejam apenas idiotas mesmo. Dirigido por Haim Tabakman. Estamos chegando perto do topo da nossa lista. E temos agora este filme notável, corajoso e polêmico. Quando falamos em Jerusalém, sensualidade não é a primeira coisa que nos vem à mente, mas centrada na relação proibida desses dois judeus ortodoxos, lindos e atrevidos, o caos e a severidade dessa cidade histórica proporcionam uma intensidade como que potencializa o romance e o erotismo, não menos caótico e severo, que acontece entre esses dois homens, e que chega a nós, a plateia, em forma de arte. E chegando ao topo da nossa lista, com todos os méritos, está aqui Hell,
Alemanha e França, 1982. Quirrell é o último filme dirigido por Rainer Werner Fassbinder. O cinema LGBT alemão merece uma lista dos 15 melhores só para ele. E assim também merece Fassbinder. Brad Davis, Franco Nero e a eterna estrela do cinema mundial, Jean Moreau, estrelam nesse filme, que é único, que é um marco no cinema mundial e continua sendo um dos mais sensuais. Há tanto que se dizer sobre Fassbinder e Quirrell que é injusto tentar fazê-lo numa lista de 15. Mas o que não se pode deixar de dizer aqui nessa lista é que toda a composição cinematográfica, desde figurinos, cenários, até adereços e linguagem estética das atuações, emanam sedução, erotismo, fantasia e fetiches. E independente da orientação sexual de quem assiste, há que se concordar que Quirrell continua imbatível em várias categorias cinematográficas, inclusive sensualidade. When they are old, some strangle with the hands of and me. Some You with were just a woman. gold. Querelle.